Neste vídeo eu irei te mostrar 5 investimentos que você pode investir com até R$100. Olá, eu me chamo Stefano Israel e sou criador do canal Dinheiro no Bolso, o canal mais enriquecedor deste Brasil. E antes de prosseguirmos com o conteúdo deste canal, deixe o seu like e se inscreva no canal, afinal isso faz com que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e faz com que ele entregue para cada vez mais pessoas. Então vamos lá? E o primeiro investimento que você pode investir com até R$100 é a LCA 90 dias do Inter, disponível apenas na corretora Inter. Como que funciona ela? Ela é um título de renda fixa, assim como um CDB, por exemplo, só que ela é voltada para o setor do agronegócio. Então você empresta esse dinheiro para o Inter através da LCA e ele vai utilizar esse dinheiro para financiar atividades do agronegócio. E olha por que é interessante esse investimento. Por ser um setor que movimenta muita economia, gera empregos, gera muita renda, o governo isenta a cobrança de imposto de renda desse investimento. Então, como você pode ver aqui na tela, só pelo fato dele não cobrar imposto de renda, ele equivale a um CDB de 112,5% do CDI. No momento que eu gravo esse vídeo, o CDI está em 11,65% ao ano. Logo, 112,5% do CDI seria 13,11% ao ano. Vamos fazer algumas simulações? Eu encontrei a calculadora de juros compostos do site Mobius e olha só interessante. Se você começar investindo R$300 nessa aplicação, por exemplo, e investir mês após mês R$300 por 5 anos, há uma taxa de 13,11% ao ano, que é o que está rendendo essa LCA atualmente, no final você teria R$ 25.308,99, sendo que desse montante, R$7.000 vieram de juros e R$18.300 saiu do seu bolso. Agora, e se você investir o mesmo valor, só que por 10 anos, você teria no final R$ 71.611,14, sendo que desse valor, R$ 36.300 foi o que você investiu e o restante, R$ 35.311, foi apenas juros. Olha que interessante. Eu coloquei R$300 por mês, que é um valor que muitas pessoas conseguem investir, mas imagine que você trabalhe bastante, aumente a sua renda no seu emprego ou faça renda extra e consiga investir R$1.000 por mês. R$1.000 por mês no final de 30 anos, com a mesma taxa, você teria 3 milhões, pasmem, R$3.846.399,95, sendo que deste montante, 361 mil seria o valor que você investiu e o restante, mais de 3 milhões e meio, quase 3 milhões e meio, vieram apenas de juros. Esse é o efeito dos juros compostos na prática. E o segundo investimento é o BTLG11, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Eu vou colocar aqui na tela os galpões que estão no portfólio desse fundo. Como vocês podem ver, são galpões muito bons e que estão alocados a bons inquilinos, como por exemplo o Amazon, Mercado Livre, Açaí e Coca-Cola, entre outros. E por que eu gosto tanto de fundo imobiliário? Porque eles são imóveis, e imóveis são reajustados a níveis de inflação. Como assim? Desde 1994 até hoje, o real já perdeu mais ou menos 80% a 90% do seu valor de compra. Então foi uma deterioração da nossa moeda muito grande. E como o fundo imobiliário tem imóveis, o valor dos seus imóveis e dos aluguéis tem o reajuste da inflação mais um ganho real. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver o fundo imobiliário se valorizando por conta desse reajuste da inflação. E dividendos maiores, porque como os aluguéis eles aumentam, tem um reajuste, né, ano após ano, os dividendos também acabam aumentando. O valor de uma costa custa R$ 104,01 no momento que eu gravo esse vídeo. O dividend yield está em 8,72% isento de imposto de renda e ele subiu quase 9% nos últimos 12 meses. Ele irá pagar 81 centavos por cota agora, dia 25 de janeiro, e quem tem 10 cotas vai receber R$ 8,10, quem tem 100 cotas R$ 81,00, quem tem 1.000 cotas R$ 810,00 e quem tem 10.000 cotas R$ 8.100. Eu coloquei valores redondos como 10, 100, 1.000, mas você pode comprar 3, 5, 15, 17 cotas, por exemplo. Olha só como o valor dos dividendos aumenta ano após ano. E o terceiro investimento também é um fundo imobiliário. E pasme, o valor de uma única cota dele custa R$ 8,55. O que é o XPSF11? É um fundo de fundos, ou seja, tem a figura de um gestor e ele vai montar uma carteira cheia de fundos imobiliários, ou seja, ele vai comprar fundos de galpões logísticos, de laje corporativa, fundos de papel, que investe em títulos de renda fixa, né? Entre outros. E por que eu gosto dos fundos imobiliários, ou FOF, né? Porque o gestor e a sua equipe, eles estão o tempo todo analisando o mercado, conversando com pessoas mais exclusivas, vamos dizer assim. Então eles têm muitas informações, eles conseguem muitas vezes fazer bons investimentos, né? E
como eu sou um investidor e invisto nesse fundo, eu gosto de delegar essa parte de selecionar ativos. Então ele monta uma carteira diversificada, por exemplo, com bons fundos imobiliários, e eu recebo o dividendo por isso, desses fundos imobiliários que paga para o gestor. O dividend yield desse fundo está em 10,63% ao ano, isento de imposto de renda, então acaba se tornando muito interessante. Além da valorização de 17,77% nos últimos 12 meses. Mas ele tem uma particularidade que muitas pessoas não falam. Todo fundo imobiliário que você investe tem uma taxa de administração. Do XPSF 11, por exemplo, é 1%. E como ele tem um portfólio cheio de fundos imobiliários, ele vai pagar uma taxa sobre cada fundo imobiliário. Então, digamos que ele tenha muitos fundos lá, né? E tem uma taxa média de 1,1% ao ano. E como ele cobra 1% também sobre este fundo, então você acaba pagando mais ou menos, essa é uma conta simplificada, né? Mais ou menos 2%. Então acaba sendo uma taxa alta comparado com outros fundos imobiliários que cobram 0,8% ou 1%. Você paga uma taxa mais alta, só que muitas vezes você acaba tendo um duplo desconto do fundo imobiliário também, né? Muitas vezes os fundos desse portfólio, eles estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, ou seja, tem um desconto aí. E o próprio XPSF também acaba tendo um desconto sobre o valor patrimonial menor. Então você acaba muitas vezes comprando um fundo desse com um duplo desconto. Acaba sendo muito interessante para ter um upside e gerar lucros para a sua carteira. E o terceiro e não menos importante é fazer um câmbio em dólar. Com R$100 na corretora Inter, por exemplo, você já consegue fazer um câmbio, transformar R$100 em $20. E por que isso é interessante? Porque você estará investindo em uma das economias mais fortes do mundo, que é os Estados Unidos. Só os Estados Unidos representa 40% do PIB global, enquanto o Brasil representa apenas 2%. E se você parar para pensar, tudo que você consome é em dólar. O celular ou a TV, notebook que você está assistindo é negociado em dólar, as peças são dolarizadas, melhor dizendo, a gasolina que você põe no seu carro é dolarizada, o arroz, o feijão, tudo é negociado em dólar. Mas vale ressaltar um detalhe, assim como o real também sofre com a inflação, como eu falei anteriormente, apenas o real perdeu mais ou menos 80% a 90% do seu poder de compra, com o dólar não é diferente. Então, o que a gente vai fazer com esses dólares? Investir em um ETF lá fora, ou em ações, assim como você preferir. Mas eu prefiro ETF, como por exemplo o VO, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E, consequentemente, acabam sendo as 500 maiores do mundo, né? Porque a gente tem empresas lá como Apple, Microsoft, Nike, Monster, Google, Nvidia, McDonald's. Então são empresas que estão no nosso dia a dia. E o S&P 500, que é o índice de referência do VO, é imbatível. Só no ano passado, em 2023, ele subiu 20% em dólar. Olha só que incrível. Então você faz o câmbio, converte seu reais para dólares, mas coloca ele para trabalhar para você, investindo em, por exemplo, um ETF. E o último, eu não poderia deixar de falar do Bitcoin. O Bitcoin, atualmente, ele custa R$205 mil. Mas ele é fracionado até a 8ª casa decimal. Então você consegue, por exemplo, na Bitpreço, que é por onde eu invisto em criptomoedas, é uma corretora que eu gosto bastante. E se você que está assistindo esse vídeo conhece outra corretora, investe por outra corretora, deixa aqui nos comentários que isso pode ajudar outra pessoa a decidir em qual corretora investir em criptomoedas. E vale lembrar também, eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, que eu fiz um vídeo comentando se este ano de 2024 vai ser um excelente ano para o Bitcoin ou não. Assista lá que ficou muito legal. Na Bitpreço, com apenas R$2,50, você já consegue se expor a esse criptoativo muito interessante que é o Bitcoin. Apenas nos últimos anos ele subiu mais de 1.435%. E por que eu gosto muito do Bitcoin? Porque o Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, não tem nenhum banco central, nenhum governo por trás, né? E só existirão 21 milhões de Bitcoins. E tudo que é escasso tende a ser valorizado, assim como o ouro. O ouro é muito escasso e as pessoas valorizam ele, né? É um metal precioso muito interessante. Ao contrário da areia, que tem em abundância, você encontra areia em tudo quanto é canto e ele vale bem menos. E aí, o que vocês acharam desses 5 investimentos que foi comentado ao longo do vídeo? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te agregou, não deixe de curtir, deixar o joinha, se inscrever no canal, que isso vai fazer com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e vai entregar para cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.